te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão em Provérbios capítulo 12. Muito obrigado pela sua companhia e desde já compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Se não é inscrito, se inscreva ou então incentive outros a se inscreverem. Dê o seu like, seu joinha, ative o sininho. Vamos contribuir, colaborar para que o canal, para que essa palavra possa chegar a lugares mais distantes, a um maior número de pessoas, tá bom? Nós estamos então no livro de Provérbios e Salomão, o seu intuito era diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Escrito então por Salomão, a maior parte desses provérbios, e aqui então ele continua falando sobre a sabedoria contrastada com a retidão e com a impiedade, tá? Então, essa sabedoria, ela contrasta a retidão justamente com a impiedade. É sobre isso que ele vai falar aqui. Nesse capítulo 12, como nós temos acompanhado, então, nós temos o prosseguimento de conselhos de provérbios que são comparativos, falando sobre a questão do sábio e do insensato. Ele vai fazendo comparações entre os dois e como cada um deles age, como cada um deles, então, pensa. E nós vamos tratando mais uma vez, então, desse assunto, dessas comparações e dessas instruções que são dadas, então, pelo grande sábio Salomão, tá bom? E é uma atitude sábia se você e eu aceitarmos essas instruções e buscarmos colocar em prática no nosso dia a dia. Então, nós vamos à leitura bíblica, que começa dizendo o seguinte: o que é uma instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Meus queridos, a disciplina não é um castigo, mas um ato responsável de amor. A disciplina é preventiva, porque ela evita que outros caiam no mesmo erro. Ela é restauradora, porque ela ajuda o caído a se levantar. Então nós aprendemos pelos preceitos, pelos exemplos, pelos nossos próprios erros. Um fracasso só é fracasso quando nós não aprendemos com ele. Quando nós não aprendemos nada. Nossos erros não precisam ser nossos coveiros. Podem ser os nossos pedagogos, aqueles que nos ensinam, nossos professores. Só os estúpidos aborrecem a repreensão. Os sábios amam a disciplina. Então a disciplina é o caminho do conhecimento prático e da sabedoria que vem lá do alto. E é exatamente isso que Salomão aqui nos apresenta. Ele continua dizendo o seguinte: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas, ele condenará. Então, o bom alcança o favor de Deus, mas aquele que planeja a maldade, o Senhor o condena com toda certeza. A bondade é fruto do Espírito. Só podemos ser pessoas de bem quando nós imitamos a Deus e somos conduzidos pelo seu Espírito. Então, aí o Senhor aceita essa nossa atitude, aceita essa nossa ação, e aí ela traz glória e traz honra ao nome de Deus e bênção para a nossa vida diária. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Então, a prática do mal, ele diz que não recompensa. Pode até render benefícios imediatos, mas depois vai trazer tormentos permanentes. O justo pode até passar por provas amargas, por injustiças violentas, por terríveis tempestades, mas a sua raiz não será removida em hipótese alguma. Ele permanecerá firme, né? Isso diz a palavra: a raiz dos justos nunca será removida, jamais, porque ele está fincado, alicerçado no Senhor. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos.
A Bíblia fala de dois tipos de mulheres. A Bíblia não as classifica como sendo mulheres belas ou feias, como sendo ricas ou pobres, como sendo jovens ou velhas, mas classifica essas mulheres como sendo virtuosas ou desavergonhadas. Então, a mulher virtuosa é a recompensa do seu marido. Lhe traz alegria, lhe traz honra. Agora, a desavergonhada é como um câncer nos seus ossos. Produz sofrimento, né? Um sofrimento muito grande e também abrevia os seus dias. Então, a virtuosa, ela é fiel e o coração do seu marido confia nela. A desavergonhada entrega-se às paixões e ao adultério e destrói com as suas mãos, né, com as suas próprias mãos, a sua casa, o seu lar, a sua família. A mulher que procede vergonhosamente é aplaudida hoje em nossa cultura moribunda, né? Cada vez mais a ideia de que nós temos, que nós percebemos, então, desta igualdade. Então, aquilo que o homem faz de errado, a mulher também acha que pode fazer o mesmo. E ambos ficam disputando quem erra mais, né? Então, vivendo uma vida realmente desregrada. Então, nós precisamos levantar a nossa voz e dizer que a mulher virtuosa é feliz e promove a felicidade. Mas a mulher desavergonhada, ela é infeliz e é fonte de profundo desgosto para aqueles que estão ao seu redor e também para toda a sociedade. Hoje, diante da situação que nós vivemos, falar sobre isso é algo difícil, mas extremamente necessário. E mais uma vez aqui, deixando claro, né, que dentro dessa cultura que foi colocada a questão bíblica, a questão da mulher havia um peso muito grande sobre ela, tá? E evidentemente a palavra de Deus, tanto o Velho como o Novo Testamento, vem mostrar que o Senhor aceita tanto um como o outro e o Senhor repreende também tanto um quanto o outro, tá? Muito bem. Versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Então, os pensamentos do justo são retos, diz o texto bíblico, né? O justo não se insurge contra Deus, nem maquina o mal contra o próximo. Ele tem a mente de Cristo, o coração transformado, um coração abençoado e abençoador. Da sua boca fluem palavras de vida e não conselhos de morte, tá? Então, o conselho dos ímpios é um engano total. Realmente não sabem o que dizem. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Então, a língua é um pequeno órgão do nosso corpo, mas tem um grande poder. Um poder devastador, destruidor. E é tanto remédio que sara as feridas, como também veneno que acarreta a morte, né? Então, essa língua pode trazer bênção, mas pode trazer também maldição. E nós, então, como Tiago nos ensina e exorta, precisamos saber como utilizar essa língua e, por isso, precisamos de sabedoria para que ela fale apenas aquilo que pode transformar, aquilo que pode edificar e abençoar vidas. Versículo 7. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Veja bem, por diversas vezes, tanto o salmista, como nós vimos anteriormente, como agora também aqui, o escritor de Provérbios, Salomão, ele deixa bem claro essa questão de que os perversos, eles não vão subsistir, que os ímpios, eles não vão subsistir, não vão deixar de passar pelo juízo do nosso Deus, né? Os perversos, não poucas vezes, eles se tornam fortes e poderosos na terra. Isso é bem verdade. Adquirem riquezas, muitas vezes riquezas ilícitas, e nada lhes acontece, saqueiam os pobres, torcem as leis, violam o direito dos inocentes e permanecem como que impunes. Então, mesmo que os perversos escapem da justiça humana, não escaparão do reto juízo de Deus. E mais uma vez, o sofrimento é grande, mas não podemos comparar, né, esse momento tão curto de situações
adversas com a glória que está prometida àqueles que confiam e se entregam ao Senhor. Então, a firmeza dos perversos é apenas aparente, mas a estabilidade do justo, ela é real. E ele diz aqui de que ela permanece para sempre a casa do justo. Melhor o que se estima é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se vangloria e tem falta de pão. Então, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e por isso nós podemos pensar, refletir e ter entendimento sobre as coisas visíveis e invisíveis, materiais e espirituais. O entendimento ele vem através do conhecimento. Então, use de entendimento para desenvolver os seus dons e talentos e colocá-los a serviço de Deus e a serviço do próximo. É isso que Salomão nos ensina aqui. Então, o mundo ele está cheio de gente que fala muito e que faz pouco, que propagandeia os seus feitos, mas não os apresenta como fatos. O mundo está tomado por gente cujas obras negam as suas palavras. A sabedoria mostra que é melhor falar pouco, como diz o texto, e dar conta do recado do que falar muito e não fazer nada. Né? E há muitos que agem assim. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Né? Então ele fala aqui até mesmo sobre a questão dos animais. O justo lida de forma correta não apenas com Deus, com o próximo, consigo mesmo, mas até mesmo com os animais domésticos. O indivíduo que tem um coração generoso jamais trata com crueldade os seus animais, os seus bichinhos de estimação. Por outro lado, em muitos lares, os animais são mimados e cobertos de carinho, enquanto os filhos são tratados com grosseria. E aí nós temos também um desequilíbrio. Então, tome muito cuidado com isso. Né? Tratar bem os animais é ótimo, é importante, é necessário. Mas inverter a ordem, colocando animais como se fosse gente, animais que substituem até mesmo os filhos, né? Isso é um absurdo. Isso não condiz com aquilo que a palavra de Deus ensina. É uma distorção. Então, cada qual no seu lugar. Né? Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu espaço. E isso é muito claro na Bíblia, em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Então, é importante, não devemos colocar os animais, então, no lugar das pessoas. E nem as pessoas no lugar dos animais. Isso também é um descontrole. Então, vamos ter o juízo perfeito e agir de conformidade com aquilo que é correto. Vamos ser equilibrados, né? Porque nós estamos vendo muito descontrole no nosso dia a dia aí, das pessoas agindo de uma forma extremamente incoerente, tá? Versículo 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. Mais uma vez, falando lá em Provérbios, né, sobre a questão do preguiçoso, da formiga e do preguiçoso. Aqueles que buscam atalhos de um enriquecimento rápido, né, ou caem na sedução do enriquecimento ilícito, ou então, né, e demonstram ser insensatos, né, então vão agir muitas vezes de uma forma desonesta, corrupta, para poder ter os seus ganhos, os seus lucros. Mas aquele que investe no seu campo, que cultiva a sua terra, né, terá pão com fartura. Aquele que trabalha, aquele que age. Mas aquele que cruza os braços e se entrega à preguiça, ele vai ter com certeza muitas privações. É o que o Senhor nos ensina, o que é a prática, o que a vida nos mostra. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O perverso ele quer viver do que caçam os maus. Os maus são os predadores, as bestas feras que atacam e que sangram as suas vítimas. Os perversos são aqueles que fermentam a maldade, se embriagam com a injustiça, que oprimem pessoas de bem. O perverso é uma maldição para a sua geração, mas um justo é uma bênção entre o seu povo. Versículo 13.
O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá recompensa. Então, quando a língua ela é bendita, ela é abençoada, ela abençoa os outros, as mãos também são abençoadas, pois assim como o ser humano se farta de bem pelo fruto de sua boca, ele também é recompensado pelo trabalho das suas mãos. Então, o trabalho honesto, o trabalho diligente não fica sem retribuição. Haverá sempre recompensa, como diz o texto. Versículo 15, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Existe um ditado popular muito conhecido de todos nós, que pior cego é aquele que não quer enxergar. Então o insensato é assim, ele não sabe discernir as coisas. Há uma venda nos seus olhos, um tampão nos seus ouvidos. O seu coração está endurecido, a sua consciência está cauterizada. Por isso não dão ouvidos aos sábios conselhos. E andam pelos conselhos, né? Ou andam pela sua própria mente, né? Andam segundo o que lhe dá na telha, como diz o ditado, né? Como diz os populares. Então, muito cuidado com esses insensatos, tá bom? Porque eles são insensatos e querem levar outros também por esse caminho. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente, ele encobre a afronta. Queridos, o insensato, ele é destemperado emocionalmente. É um poço de amargura, né? É uma pessoa que vive em torno de intrigas. É um provocador de contendas. A sua vida é uma ameaça aos que vivem à sua volta, ao seu redor. Suas palavras, suas ações são sempre reações explosivas, né? O insensato não tem domínio próprio, mas ele tem constantes acessos de ira, de raiva. O prudente, porém, não pode perder as estribeiras quando ele é afrontado. Ele não perde. Ele não paga o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Ele tem controle não apenas sobre as suas ações, mas também sobre as suas reações. E não permite, então, né, de que realmente ele possa passar dos limites e trazer vergonha para o nome do Senhor. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. No tribunal humano, com certa frequência, acolhem-se falsas testemunhas. A fraude prevalece muitas vezes. Nós vemos isso todos os dias, nós temos visto isso nesses últimos anos. Nós precisamos repudiar com toda veemência a testemunha falsa, que vende a sua consciência pelo suborno, que torce a verdade por vantagens imediatas, que cospe na cara da justiça e que dá à luz esse monstro perverso que é a fraude. E nós estamos vendo isso todos os dias acontecendo, infelizmente, até nos altos escalões. Pessoas que mudam da noite para o dia, os seus pensamentos, as suas ações, as suas decisões. Que coisa triste. Quanta corrupção, quanta perversidade. Como torcem a verdade para receber vantagens. Haverá um tempo em que serão julgados esses que assim agem. O Senhor não os deixará impune, pode ficar tranquilo. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Nós temos no nosso meio, muitas vezes, ao redor de nós, muitos tagarelas. A pessoa que é um tagarela é aquele que fala pelos cotovelos, como a gente diz, que fala demais, fala ao vento, fala muito e pensa pouco. E falar sem pensar, né, traz consequências sérias, com toda certeza. Destrói como veneno e devasta como fogo. Aquele que fala de forma imprudente, de forma impensada, que fala de uma forma, né, abusiva, de uma forma sem pensar nas consequências. Mas da boca do sábio não saem palavras torpes, mas apenas palavras para edificação.
conforme a necessidade, transmitindo graça justamente àqueles que ouvem, esse que está buscando diariamente sabedoria no Senhor e na sua palavra. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por só um momento. Como é que nós ouvimos o ditado popular também no nosso dia a dia, que a mentira tem pernas curtas? Para sustentar uma mentira, uma pessoa precisa ter boa memória, porque outras mentiras precisarão ser forjadas para que ele não caia em contradição. Já um outro ditado diz que o tempo é o senhor da razão. Ninguém pode ir contra a verdade, senão a favor da verdade. O lábio verdadeiro, veraz, ele permanece para sempre, diz o texto bíblico. Mas o falso dura só. Lábio, a boca mentirosa, dura só um momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Então, o mal só é maquinado e praticado por quê? Porque há fraude no coração, e do coração procedem os maus desígnios. Quando o seu coração é transformado, suas mãos se tornam mestras da bondade, os seus lábios se tornam agentes de paz. A sua vida é transformada, a sua mente é transformada, as suas ações, o seu corpo, a sua fala, ela é transformada. Ser um conselheiro da paz produz alegria para você e bênção para outras pessoas. Em vez de o seu coração ser uma fonte venenosa, transforma-se num manancial de vida, onde as pessoas possam se saciar. Então esse é o desejo e a vontade do Senhor para a sua vida. E tudo isso é possível buscando a direção de Deus. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, porque Deus é o seu protetor e é o seu escudo. Nenhum vingador de sangue pode atacar o justo, pois ele está escondido em Cristo e em Deus, que é a sua cidade de refúgio. Se o justo é guardado, os perversos são entregues ao mal que eles mesmos maquinaram. O mal que eles planejam para os outros vai apanhá-los de jeito, no momento certo. Você pode ter certeza disso. Eles não vão levar vantagem o tempo todo. Ok? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite. A mentira, então, meus queridos, ela é a negação da verdade, mas pode também significar a distorção intencional da verdade, ou até mesmo a ocultação dolosa da verdade. Então, os lábios mentirosos são abomináveis para Deus, porque o pai da mentira é o diabo. E quem mente não apenas revela o seu caráter maligno, mas também executa os seus planos perversos. A mentira é uma insensatez, porque, como dissemos, tem pernas curtas, não pode ir muito longe, nem se manter de pé durante muito tempo. Essas pessoas pensam que são muito espertas, mas são tolas, e elas vão acabar morrendo pelo caminho. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. O sábio é aquele que nada sabe. O prudente não vive tocando trombetas acerca do seu conhecimento e nem tampouco fazendo propaganda das suas virtudes. Os que querem ocupar os primeiros lugares são colocados no final da fila. Já o insensato não apenas ele proclama a sua estultícia, a sua estupidez, mas também anuncia virtudes que ele não possui, porque é um mentiroso. Ele vive apenas de aparência. É apenas um ator que representa o papel no palco da vida. E o ator representa alguém ou alguma coisa. Ele não é aquilo. Ele apenas está representando um papel. É apenas uma figura. Não é nada e não tem nada de verdadeiro nele, nem naquilo que faz, nem naquilo que diz. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Sucesso não é uma questão de sorte, mas de diligência, de cuidado, de zelo, de dedicação. O preguiçoso que faz
corpo mole, que não se empenha nos estudos, nem no trabalho, não se dedica em absolutamente nada. Diz o texto que ele vai empobrecer. Na verdade, aqueles cujas mãos são lerdas, são remissas, acabam justamente sendo destinados aos trabalhos mais rudes e menos remunerados. Acabam pagando com o próprio corpo a sua estultícia, a sua estupidez, a sua preguiça. Aqueles que semeiam pouco têm uma safra medíocre, mas aqueles que semeiam com fartura vão colher também com grande abundância. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. A ansiedade, com certeza, é o mal do século. É o transtorno mais democrático da nossa geração. Atinge crianças e velhos, doutores, analfabetos, religiosos, ateus. A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento. A ansiedade sufoca e tira o oxigênio. A ansiedade não nos ajuda a resolver os problemas de hoje, apenas nos enfraquece para enfrentá-los amanhã. A ansiedade ela envolve ocupar-se com um problema que ainda não está acontecendo e que muitas vezes nem vai acontecer, e não existe. A ansiedade é prejudicial porque ela drena as nossas energias, ela rouba as nossas forças, ela superdimensiona as nossas crises, aumenta, extrapola. Devemos olhar não para o poder, a força da tempestade, mas para aquele que está no controle da tempestade, que pode trazer bonança, que é o nosso Deus. Ele fez isso no passado e continua fazendo hoje. Versículo 26. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O justo serve de guia então para o seu companheiro, porque é confiável. Mas o caminho dos perversos é uma estrada larga, convidativa, cheia de atrações. Mas o seu destino é a perdição eterna. Os seus caminhos são caminhos de morte. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. O preguiçoso ele sai ao campo para caçar, mas quando apanha a sua caça, não tem disposição nem para assar aquilo que ele caçou. Passa fome e perde o resultado do seu trabalho porque a preguiça não deixa ele concluir aquilo que ele começou. Quantas perdas na vida por causa da preguiça, quantos casamentos acabados por causa da preguiça, porque não quer lutar, quanto dinheiro perdido por causa da preguiça. O preguiçoso não usufrui o fruto do seu trabalho porque ele não tem perseverança, ele é um acomodado. Mas o diligente, ele vê o trabalho como uma preciosa recompensa e ele trabalha e vai ter ganho e recompensa do seu trabalho. Na verdade, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então Jesus é o caminho, ele também é a vida. E quando nós andamos nele, saboreamos a verdadeira vida. Quando permanecemos nele, a morte não tem mais a última palavra sobre nós. A justiça é o caminho da vida. Esse caminho é estreito, difícil, mas é seguro. É apertado, mas o seu destino é a glória. Nesse caminho passamos pelo vale da sombra da morte. Mas nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor o quê? Está conosco. Diz o texto do salmista, sua vara e seu cajado nos consolam. Nós não estamos sós. O bom pastor caminha conosco, nos oferecendo com segurança, refrigério, vitória. E quando nossa jornada terminar aqui, nós habitaremos na casa do Pai. E isso por toda a eternidade. Portanto, meus queridos, o que nós vemos aqui são palavras sábias de Salomão para cada um de nós. Conselhos maravilhosos, que se você buscar seguir, se você buscar orientar pessoas a atentarem para esses conselhos, com certeza nós teremos pessoas mais sábias e nós vamos chegar ao intento, ao alvo de Salomão, de aumentar o número de sábios e diminuir o número de tolos, de estúpidos. Então, mesmo que haja custos na manutenção de um caráter elevado, os benefícios são muito altos, são infinitos. Com os justos estão presentes o conhecimento,
o discernimento, a bondade, a paz, a alegria. As pessoas ímpias não se afastam da mentira, da tensão, da ansiedade, da tristeza, das perdas. Eles estão sempre atrelados a essas coisas tão negativas. Temos uma vida apenas para viver nessa terra. Então vamos viver de uma forma que sejamos pessoas inesquecíveis, pessoas que vão deixar um legado, pessoas que vão deixar uma memória clara, que pode ultrapassar o tempo, mesmo depois da sua morte, ainda permanecerá falando aos corações. Os sábios têm isso. Temos aqui conselhos de um homem que já morreu há muito tempo, Salomão, mas as suas palavras, os seus conselhos permanecem, continuam até hoje. E continuam mudando e transformando vidas. E é isso que você e eu podemos fazer, é isso que você e eu precisamos confiar e agir. É isso que Deus espera de mim e de você. Que sejamos sábios e não tolos. É esse o desejo do Senhor para cada um de nós. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade de lermos e refletirmos sobre a Tua palavra. Dá-nos o dia abençoado na Tua presença, onde possamos agir com sabedoria, com inteligência vindo do alto. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente, que todos tenham um bom dia debaixo da graça, debaixo da poderosa mão do Senhor. E amanhã, Deus permitindo, estaremos de volta juntos aqui refletindo sobre Provérbios capítulo 13. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus assim permitir. Pra te adorar.